Há alguns anos, iniciei uma conversa com uma garota chamada Cristina. Nos conhecemos por meio de amigos em comum e, após um tempo, começamos a comentar nas histórias um do outro no Snapchat. Decidi, então, tomar a iniciativa e convidá-la para sair. Era meados de julho, e as opções para atividades eram abundantes, especialmente na praia e ao ar livre, tornando-se uma escolha ideal para um primeiro encontro. Próximo à minha localidade, havia uma praia que permitia a circulação de veículos com as devidas autorizações, e eu costumava ir lá com minha caminhonete. Escolhemos uma noite em que nenhum de nós tinha compromissos no dia seguinte e decidimos ir à praia para fazer uma pequena fogueira e desfrutar de algumas bebidas. Optamos por uma trilha menos conhecida e mais privada, à esquerda da bifurcação principal. Ao chegarmos à praia, éramos os únicos presentes, desfrutando da solidão e tranquilidade. No entanto, enquanto tentávamos acender uma fogueira, percebemos que não estávamos sozinhos. Ouvimos um assobio estranho, não identificado, que nos deixou apreensivos. Sem outra fonte de luz, liguei os faróis da minha caminhonete. Para nossa surpresa, avistamos a silhueta de um homem saindo da grama alta. Ele provavelmente esteve nos observando o tempo todo. Curiosamente, decidi segui-lo, mas perdi sua visão rapidamente. Cristina pediu que voltássemos ao carro, pois o assobio continuava e a situação estava ficando desconfortável. Mesmo dentro do veículo, ouvimos o assobio novamente, desta vez muito próximo. Decidimos deixar a praia, permanecendo atentos para garantir que não éramos seguidos. A situação foi tensa e assustadora, com a incerteza sobre as intenções do homem na grama. Mesmo que a maior parte do encontro tenha sido normal, a experiência na praia deixou-nos desconcertados e cautelosos ao olhar para trás, garantindo que estávamos seguros enquanto deixávamos o local. Quando eu era mais jovem, minha família optou por alugar uma casa de praia para um fim de semana durante o verão. Contudo, nossa estadia na locação foi abruptamente encurtada por um incidente perturbador, e é por isso que aconteceu. No primeiro dia lá, fomos à praia e depois saímos para jantar. As dunas de areia nas proximidades da casa eram bastante acidentadas. Naquela noite, meu irmão Joey e eu tivemos a ideia de deslizar pelas colinas de areia. Encontramos algumas grandes caixas de papelão em um dos armários da casa e as usamos como trenós, cortando pedaços das caixas. Nossos pais não se importavam com nossa saída na escuridão, desde que não nos afastássemos muito da casa. Identificamos a parte mais alta das dunas e começamos a descer usando os pedaços de papelão como trenós, o que funcionou surpreendentemente bem. Durante uma dessas descidas, Joey apontou algo no oceano que inicialmente não compreendi. Ao descer novamente e olhar na direção indicada, vi um objeto preto saindo da água. A luz da lua refletia na água, proporcionando apenas visibilidade suficiente para perceber o objeto, mas não o suficiente para identificá-lo. Parecia ser algo definitivamente flutuando na água, mas a ideia de nos aproximarmos e investigarmos o que era nos deixou um pouco assustados. Optamos por caminhar um pouco mais pela praia, procurando outra colina. Encontramos uma colina menor, ainda perto da casa. Joey desceu primeiro, e enquanto observava, olhei novamente para o oceano, deparando-me com o mesmo objeto preto na água. Parecia que ele nos seguia. Gritei para Joey olhar novamente, e ele subiu correndo até mim, claramente assustado. Conversamos sobre o que aquele objeto poderia ser, considerando a possibilidade de não termos nos movido tanto quanto pensávamos. Observamos o objeto por um tempo, percebendo que ele balançava um pouco. Ao olhar na direção da casa em que estávamos hospedados, decidimos investigar mais de perto. Inicialmente, pensamos que poderia ser um animal morto flutuando na água. Contudo, estávamos completamente errados. A meio caminho em direção à água, o objeto preto, que flutuava e balançava, começou a se elevar. Foi então que percebemos que não estava flutuando, mas sim ascendendo.
Um corpo humano foi revelado quando a pessoa se ergueu, com os braços agora estendidos ao lado do corpo. Corremos de volta para casa, batemos a porta e gritamos para nossos pais. Eles pareciam confiantes de que não havia ameaça, mesmo depois de explicarmos que a pessoa nos seguirá na água. Nosso pai foi até o deck do quintal com as luzes acesas, olhou ao redor da praia e, ao não ver ninguém, nos assegurou que não tínhamos com o que nos preocupar. No entanto, mais tarde naquela noite, ouvimos um grito de nossa mãe enquanto estávamos no quarto que compartilhávamos. Ignorando a ordem do nosso pai para ficarmos no quarto, fomos lá fora para ver o que estava acontecendo. Ao entrarmos na sala, nosso pai nos mandou de volta para o quarto, mas não obedecemos imediatamente. Nossos pais estavam olhando para algo do lado de fora, então nos aproximamos para ver o que era. Vimos um homem nos sorrindo no deck dos fundos, acenando para nosso pai. Em seguida, fomos fisicamente conduzidos de volta ao nosso quarto, sendo instruídos a não sair. Ouvimos tudo enquanto nosso pai gritava ameaças de chamar a polícia para o homem. Houve um forte estrondo no vidro da porta dos fundos, seguido pelo som do grito de nossa mãe. Nosso pai pediu a nossa mãe para ficar com as crianças, e ela entrou no quarto tentando nos confortar enquanto ouvíamos nosso pai ligando para o 911. Durante a chamada, ouvimos batidas no vidro. Nosso pai não era uma pessoa grande e estava longe de ser um lutador, então as chances de ele sair para confrontar o homem eram mínimas, a menos que fosse absolutamente necessário. O tumulto continuou por alguns minutos antes que os ruídos cessassem, e nosso pai parecia mais calmo. Vários carros de polícia chegaram à casa, com mais policiais do que consigo contar. Meu irmão e eu fomos solicitados a descrever o que vimos na praia para ajudar a elucidar toda a história. Nossos pais nos disseram que a explicação mais provável era a presença de um predador infantil sob a influência de drogas, uma situação doentia e perturbadora para toda a família. Mesmo 12 anos depois, essa lembrança continua sendo assustadora e perturbadora. Em resposta ao incidente, saímos imediatamente, e nossos pais conseguiram o reembolso da locação. Optamos por ficar em um resort próximo para não desperdiçar o fim de semana, mas, obviamente, todos estávamos abalados com a experiência. Quando eu tinha 20 anos, minha namorada Steve e eu tínhamos o desejo de assistir ao show de fogos de artifício em uma praia local no 4 de julho. Infelizmente, todos os estacionamentos principais estavam lotados, resultando em uma busca caótica por um local para estacionar. Eventualmente, decidimos dirigir para mais longe em busca de um lugar menos lotado e encontramos um estacionamento quase vazio. Apesar de algumas pessoas já estarem estacionadas lá, sentadas em cadeiras de praia e aparentemente prontas para assistir ao show de lá, decidimos caminhar até a praia com nosso cobertor e bebidas. Para chegar ao local na praia, tivemos que atravessar um túnel sob o viaduto, afastando-nos do estacionamento. Surpreendentemente, a praia estava quase vazia, e parecíamos ser os únicos que tiveram a ideia de caminhar até a praia principal. Começamos nossa longa caminhada, que durou cerca de 20 minutos antes de os fogos de artifício começarem. Embora não estivéssemos muito próximos, era melhor do que nada, e estávamos cansados de caminhar. Desfrutamos do show de fogos de artifício em nossa praia privativa, mas, quando terminou, fomos atacados por mosquitos. Decidimos recolher nossas coisas e voltar rapidamente. Enquanto caminhávamos pelos túneis, lembramos que aquele específico tinha 2 latas de lixo ao lado da parede esquerda. Foi nesse momento que ouvimos vozes atrás de nós. Ao olhar para trás, vimos algumas pessoas se aproximando. Elas estavam de frente para os fogos de artifício, o que parecia normal. Sentamos por mais alguns minutos antes de nos levantarmos, sentindo-nos incomodados pelos mosquitos. Foi quando um jovem se aproximou de nós da escuridão à frente. Ele pediu ajuda, alegando que seu amigo estava ferido e precisava de assistência, mas não tinha um telefone. Cautelosos, começamos a nos afastar, mas o tom do jovem mudou para irritado e irritante.
Ele nos chamou de um pedaço enquanto continuávamos nos afastando. Logo percebemos que estávamos sendo seguidos, juntamente com outras 2 pessoas. Ficou claro que o jovem mentira sobre seu amigo ferido. Percebendo que estávamos prestes a ser atacados, instruí Steve a correr para o túnel que conhecíamos, enquanto eu dava a ela alguma vantagem antes de seguir. Os homens atrás de nós continuaram se aproximando e, ao entrar no túnel, percebi que precisava correr para minha segurança. Atravessei o túnel descalço, suportando a dor momentânea, e finalmente cheguei ao estacionamento iluminado. Ao entrar no carro, olhei para trás e vi os homens parados no túnel, observando. Dirigimos para longe, aliviados por escapar da possível armadilha que aquelas pessoas prepararam. Embora não saibamos se teríamos sido assaltados ou algo pior, ficou claro que a situação não era segura. Estávamos gratos por não ter caído naquele plano elaborado.